Hoje nós vamos ver o corte transversal da folha de cana-de-açúcar. Neste corte nós vamos evidenciar todos os tecidos presentes e esta folha ela vai servir para vocês fazerem os estudos de epiderme, de mesofilo. Então vai ficar disponível para vocês, dependendo do que a gente estiver falando, de qual tecido a gente estiver falando, vocês podem olhar esse vídeo e destacar tudo sobre a folha da cana-de-açúcar, sacar o SP. Então vamos lá. Nós temos aqui, a epiderme da face adaxial ou superior. Vou virar aqui só para vocês me acompanharem. Epiderme da face adaxial ou superior. Nós vamos encontrar os feixes vasculares e aí aqui embaixo a epiderme da face abaxial. E tudo que está entre a EAD, epiderme da face adaxial, e a EAB, epiderme da face abaxial. Então, tudo isso aqui, menos os feixes vasculares, nós denominamos de mesofilo. Então, vamos lá. Como que eu sei, para a gente começar a conversa, que lá é a EAD e aqui embaixo é a EAB? Eu sei devido à posição do protoxilema. Por quê? Vamos pegar aqui. O protoxilema, ou aqui já tem até a lacuna do protoxilema, ele é sempre voltado para EAD, epiderme da face adaxial, da face superior da folha, ok? Bom, então aqui tudo é o xilema primário nessa folha, aqui tudo é o floema primário. Então, nós temos aqui um feixe vascular. Tranquilo? Então, vamos começar da região mais externa do órgão até a região mais interna para a gente reconhecer todos os tecidos. Nós vamos perceber aqui uma epiderme uniestratificada, ou seja, ela apresenta apenas uma camada de células. Esta epiderme apresenta uma cutícula espessa, conseguem perceber aqui em vermelho. Essa lâmina, vocês vão perceber a coloração entre vermelho e azul, certo? Mas vejam que interessante, na epiderme da face adaxial, nós encontramos essas células especializadas que elas apresentam a base mais alargada e elas vão se estreitando na superfície, lembrando exatamente um bule. Então, essas células da epiderme são denominadas de células buliformes. Também como células especializadas, a gente vai evidenciar, estão vendo aqui? Aqui também na EAB, nós temos os estômatos. E além dos estômatos, como células especializadas, nós temos as células subsidiárias, que são essas células associadas aos estômatos. Então, voltando, as células comuns da epiderme, as células buliformes, os estômatos e as células subsidiárias. Essas células buliformes, vocês percebem que elas ocorrem na EAD de espaços em espaços nesta folha. Percebe? Então tem célula buliforme aqui, e à medida, que eu vou correndo o campo aqui, eu vejo mais células buliformes. Essas células buliformes, elas têm um papel muito importante, por quê? Porque quando elas estão túrgidas, quando elas estão cheias de água, a folha está totalmente aberta, distendida. Ao passo que, quando estas células, elas perdem água, então elas murcham, sai a água do seu vacúolo, essas células murcham e a folha de cana se fecha. E essa é uma estratégia adaptativa importante. Por quê? Porque é uma forma de minimizar a perda de água diante de condições de maior intensidade luminosa, por exemplo. Certo? Outra característica que a gente vai evidenciar, então, o mesofilo, O mesofilo é tudo que está aqui entre a EAD e a EAB, menos os feixes vasculares. O mesofilo desta folha é um mesofilo homogêneo radiado.
Ele é homogêneo porque ele é constituído por um único tipo celular de parênquima clorofiliano e ele ocorre circundando, né, o feixe vascular. Então, por isso, um mesofilo homogêneo radiado. Notem que nesta folha nós vamos encontrar muitos feixes vasculares e esses feixes, eles estão bem próximos uns aos outros, percebem? Muitos feixes vasculares e próximos uns aos outros. E estes feixes vasculares, eles apresentam uma bainha do feixe parênquimática bastante conspícua, bastante notável, bastante chamativa. A partir desta característica anatômica, dessa característica estrutural, isso já me indica uma característica fisiológica importante. Esta folha de cana, ela apresenta uma anatomia crans. Anatomia crans significa coroa em alemão, porque lembra realmente aquelas coroas mortuárias. E aí a gente relaciona este tipo de anatomia com uma fotossíntese C4, que vocês vão perceber mais detalhadamente na nossa aula de folha. Porque nesta folha, a partir desta anatomia, ocorre uma separação espacial da fotossíntese. A fase fotoquímica da fotossíntese, ela ocorre nas células do mesofilo, enquanto que a fase bioquímica da fotossíntese vai ocorrer lá nos cloroplastos das células da bainha do feixe, certo? Então eu vou repetir agora com um pouco mais de detalhes. Esta folha tem anatomia crans e essa anatomia crans já indica uma fotossíntese C4. Fotossíntese C4 é aquele tipo de fotossíntese que o primeiro produto estável da fotossíntese apresenta 4 átomos de carbono. Na fotossíntese C4, na folha C4, ocorre uma separação espacial da fotossíntese. A fotossíntese tem a fase fotoquímica e a fase bioquímica. Mas onde que ocorre a fotossíntese? Nos cloroplastos que vão estar presentes no interior dessas células, tanto dessas células do mesofilo, como nessas células da bainha do feixe. Então, a fase fotoquímica da fotossíntese vai ocorrer aonde? Lá nas membranas dos tilacoides, dos cloroplastos presentes nas células do mesofilo. Enquanto que a fase bioquímica da fotossíntese vai ocorrer aonde? No estroma. Só que no estroma dos cloroplastos presentes nas células da bainha do feixe. Ok? Então, por isso, essa distribuição anatômica. O feixe vascular aqui evidenciado, ele é um feixe colateral, porque ele apresenta xilema primário de um lado e floema primário do outro. Notem, né, que xilema e floema são tecidos complexos, então além de células condutoras, nós vamos encontrar células parênquimáticas e estas aqui destacadas em vermelho, fazendo parte do feixe, são as fibras. Aqui são as fibras do xilema primário e essas aqui são as fibras do floema primário. Tudo bem? Mas notem que no mesofilo a gente também está encontrando fibras. Estão vendo essas células com paredes espessadas? Eu vou ampliar para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Conseguem perceber o espessamento dessa parede? É uma parede secundária altamente espessada, assim como essas aqui. Professora, mas qual a diferença então dessas fibras em relação a essas fibras? Primeiro, vocês estão percebendo que a localização é diferente. Essas fibras fazem parte do floema primário, por exemplo. Aquelas ali em cima fazem parte do xilema primário. Ou seja, essas fibras, elas fazem parte do feixe vascular. Portanto, elas têm uma origem diferente dessas fibras que fazem parte do mesofilo. Essas fibras que fazem parte do feixe vascular, elas tiveram origem no procâmbio, que é um meristema primário, que origina os tecidos vasculares primários. Lembrando que os tecidos vasculares, eles são tecidos complexos. Ao passo que essas fibras, elas têm origem no meristema fundamental.
certo? Então, elas fazem parte do mesofilo. Por isso que os feixes vasculares, eles não pertencem ao mesofilo, porque eles têm uma origem diferente. Ok, e agora na EAB, nós vamos perceber na EAB que ela é uma epiderme também uniestratificada, também apresenta cutícula espessa e também apresenta estômatos. Notem, esta folha apresenta estômatos nas duas faces, portanto, ela é uma folha anfiestomática. Todos esses caracteres que a gente destacou, cutícula espessa, o mesofilo dessa folha ele é compacto, a presença de células buliformes, a presença de uma grande quantidade de fibras, tanto no feixe como aqui auxiliando a sustentação, né, dessa folha. Tudo isso está relacionado a minimizar a perda de água, evitar o superaquecimento no interior do órgão. Então, são caracteres xeromórficos. Muito bem, finalizamos a nossa folha de cana-de-açúcar.